Olha, vejam bem. Aquilo que o pastor eu vou falar aqui nessa noite, eu tenho certeza que não é para convencer nenhum de vocês. Porque se vocês não tivessem convencido, vocês não estariam aqui hoje. E muitos irmãos que estão pela internet, porque eu venho recebendo agradecimentos de pessoas que não são membros aqui do ministério, pela internet, porque esse culto ia acontecer hoje. Tá? Então obviamente ainda existem pessoas sensibilizadas a isso, a compreender e entender quem é Jesus. Tá? E esse ministério ele tem se pontificado a isso, a comprovar o poder de Deus, não só pela pregação, como pela revelação. Então eu espero no meu bom Jesus que tudo aquilo que eu vá dizer aqui hoje já esteja confirmado no teu coração. E que essa pregação, como muitas que já existem aqui nesse ministério, te dê suporte. Não só para você realmente definir fé, como também refutar qualquer posicionamento que venha contra isso, o que Jesus te pediu. Tá? Foi colocado assim na apostila dessa igreja para aqueles que obviamente já leram e estão à disposição nesse ministério. E a gente desafia, antes de tudo do que eu vou falar aqui, a qualquer pessoa que esteja nos escutando agora pela internet ou aqui, refutar. Se você tiver base bíblica para refutar isso, então refute. Não há registro nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado essa data festiva nos primeiros séculos da igreja cristã. Não existe sequer uma palavra bíblica que forneça elementos para uma confirmação de que foi realizado um grande banquete em comemoração ao aniversário de Jesus Cristo. Muito menos ainda teríamos uma data expressiva para sabermos quando ele nasceu de verdade. Pela expressão de Jesus, através das Sagradas Escrituras, seja por palavras, parábolas ou passagens da sua vida, não existe uma ordenança que instituía a igreja a comemoração do Natal como prática de fé cristã ou do culto de adoração a Deus para as igrejas. A origem desse dia 25 de dezembro se apoia em laços e raízes com o paganismo romano e nenhuma ligação existe com o cristianismo, o evangelho, e sim com o catolicismo e sua história, segundo a Enciclopédia Britânica de edição de 1946 e a Americana de edição 1944, que confirmam isso historicamente também. Isso eu não vou mencionar durante o que eu vou falar aqui, por isso que o pastor achei importante registrar antes de começar a pregar, que são, na verdade, pontos importantes para se chegar à conclusão o que a igreja tem a ver com isso, ou se realmente tem alguma coisa a ver com isso. Tá? Primeira coisa que eu queria dizer aos amados: refute cada uma dessas coisas que eu falei aqui, com base bíblica. Tá? Se você não conseguir, então a melhor coisa é você desistir. O que eu quero deixar claro é que nós não temos nada a ver ou contra o Natal, no sentido de direito civil. Tá? O propósito da igreja não é interferir o direito de ninguém, do que queira festejar ou celebrar. Tanto que nós estamos reunidos aqui e não dentro da casa de alguém. O detalhe é que a festividade do Natal não pode ser chamado de coisa cristã. Não há nada entre o Natal e a celebração cristã. As duas coisas são opostas por muitas questões, doutrina, história, etc, etc. E com base na teologia bíblica eu falo isso. Não existe Natal cristão. Isso é uma invenção. Agora, se existe alguma pessoa que queira o direito de festejar essa data, de se reunir com a família e celebrar isso, que faça. Mas não diga que aquilo é para Jesus. Porque quando você disser que aquilo é para Jesus, aí eu vou ter que entrar em cena e essa igreja também para falar que você mente e você falsifica a palavra de Deus. Porque você não tem autorização para esse tipo de afirmação. E nem base para isso. Eu fui claro? Quando uma pessoa escutar a gente pregar e falar sobre isso, ou qualquer outra instituição de fé, porque a gente defende a fé,
O nosso propósito aqui, irmãos, é realmente orientar e dar suporte para aqueles que queiram servir a Jesus Cristo com dignidade e verdade. Nós não somos igreja que quebra santo, que invade propriedades, que arranca do cidadão o direito de ele ter a religião, ele professar o Deus que ele quiser. Mas no dia que ele quiser se salvar em Jesus Cristo e quiser realmente assumir esta fé, ele vai entrar aqui para dentro e nós vamos ensinar isso a ele. E aí nós vamos quebrar o santo dele ou qualquer outra coisa que ele queira queimar e se desfazer para assumir a fé em Jesus. Por quê? Porque nós queremos que isso tem que partir dele, não da igreja. Tem que partir de quem assume a fé, não da instituição. A instituição cabe ensinar. E só. Já quebrei muitos santos, já quebrei muita imagem, já queimei muito livro, já joguei 3 oitão dentro do rio. Você não tem noção do que na minha caminhada eu já não fiz para me desfazer de objetos ou coisas da qual as pessoas acreditavam e veneravam. Mas tudo isso que eu fiz a pedido da pessoa e do proprietário. Senão, é legalismo, é arbitrariedade, e nós não temos esse tipo de exercício aqui. Isso aqui é uma instituição que serve a Cristo e nós doutrinamos aqueles que queiram servir a Jesus com dignidade. Então entenda que o Evangelho e a Palavra de Deus está endereçada àqueles que creem e não àqueles que não creem. Como já dizia o meu Senhor, as pérolas não podem ser jogadas para porcos, irmãos. Ela não pode ser desprezada. Ela tem que ser ministrada para quem realmente se abre para o ensino e para o aprendizado de como servir a Cristo. Eu fui claro? Fui claro? Então aqui não tem estúpido, aqui não tem ignorante. Nada do que eu vou falar aqui pode soar como protestantismo. Esse nome foi inventado, não é bíblico, tá? Ah, ele está fazendo isso porque ele é protestante. Não jogue com baixaria. O que é bíblico e ponto final, tá? Nós não seguimos linha, nós seguimos o evangelho que Cristo pregou. Amém? E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. Uso de direito constituído só cabe ao autor desse direito, ao responsável, ao cidadão. Que eu quero dizer a vocês aqui, é o mesmo direito que você tem de decidir quem é você, ou o que você deseja para você mesmo. O mesmo direito, a mesma identidade, Jesus também representa, usufrui do mesmo método. O que cabe a ele, cabe a você. Então é o que na verdade está sendo dito aqui. O que passa a ser usurpação? Você querer dizer algo sobre ele que ele não pregou, que ele não disse, que ele não falou, e você está usando um direito que só cabe a ele e não um direito que cabe a você. É uso de prerrogativa. Então quer dizer que só ele em si pode chegar a esta igreja e ter a autoridade de dizer a ela, a qualquer um de nós, quem é ele ou o que ele espera de nós. Qual a sua doutrina, qual o seu pensamento, qual a sua vontade. E ninguém pode falar por ele, é direito constituído. Ninguém pode pôr na imagem dele ou sequer na boca dele palavras ou obra que ele não tenha representado. Da mesma forma como Deus não usurpa isso de nós e de nenhum aqui hoje nessa igreja. E claro? Então o que está acontecendo aí é a usurpação. Tá? Estão quebrando o direito dele dizer quem é ele ou o que ele espera de uma igreja como essa. E é onde eu entro no mérito. O primeiro detalhe que eu quero aqui apresentar essa igreja que o pastor constantemente eu venho falando. Mas vocês vão abrir o texto de João 8, verso 15 ao 18. Primeiro detalhe que eu tenho dito aqui constantemente nessas pregações que o Senhor me dá por tema aqui nessa igreja: teologia e fé. Irmãos, todo o conteúdo do pensamento de uma igreja como essa, a gente chama de pensamento religioso, ou pensamento de fé, seja como for, tá? É exclusivo dele, o autor. Quem constituiu e instituiu o acontecimento redentivo e posteriormente a igreja. Procurem um autor desse acontecimento e perguntem para ele como as coisas devem ser. Porque só cabe a ele, que tem a autoridade da autoria, dizer a essa igreja o que na verdade ela tem que crer.
Ou seja, só cabe Deus em pessoa dizer aos homens quem é Ele, ou qual é o tipo de fé que nós temos que ter. E essa forma de Deus comunicar à sociedade, à humanidade, ou se revelar à humanidade, isso vem por meio de decretos e atributos diretamente dele, de sua própria autoria, que ele assumiu de maneira independente de homens ou qualquer coisa nesse mundo, revelar para todos nós. Não tem conteúdo humano quando Deus se prontifica em se auto-revelar. É de lá que sai a Escritura, é de lá que sai a palavra, é de lá que sai a doutrina, é de lá que sai a verdade. Esse conteúdo que o pastor está falando aqui tem autoridade de afirmação porque parte do próprio Deus e de um atributo que ele está comunicando, que quer dizer que nada que nós cremos aqui e obedecemos aqui vem de inspiração. Vem disso. Ele veio e falou. Ele veio e fez o que fez. Nenhuma doutrina, nenhum pensamento de fé aqui nessa igreja cabe inspiração. Só cabe a revelação própria disso, Ele. Então aquilo que os apóstolos fizeram foi uma extensão, mas não há elucidação, nem autoria para nenhum deles de conteúdo de fé, porque qualquer coisa que saia de um homem para formar fé não tem fundamento e eficácia final. Deus não honra. Deus tem que chegar e falar. Ele tem que chegar e fazer por meio desses decretos e desses atributos pessoais dele. Então eu sonhei, eu ouvi, eu escutei. Isso não é doutrina, isso não é fé, isso não é Deus. É uma coisa sua que você sentiu. O fundamento é isso. Ele chegou e falou. E depois que ele chegou, falou ou criou, você sonhar, você ouvir, isso só vai testificar o que ele já fez, o que ele já revelou, o que ele já é, o que ele já comunicou por meio de decretos pessoais. Fui claro. Ninguém aqui vai receber conteúdo de fé trancado dentro de um quarto. Ninguém aqui vai receber conteúdo de doutrina e de fé de joelho, dobrado ali, clamando a Deus da forma como você se disciplina ou então acredita. Deus tem que vir pessoalmente e fazer o fundamento. Ele tem que vir pessoalmente e dizer aqui, ó, é sobre isso que vocês vão construir igreja, sobre isso que vocês vão construir vida, é sobre esse fundamento que vocês vão se edificar. Esse fundamento, a rocha, é o comunicado de Deus pessoal, é o oráculo falado por Ele. Ele esteve lá, fez isso e deixou isso para a humanidade como legado, como comunicado, como decreto, e a gente chama isso na teologia de atributos comunicáveis. Então fora isso não tem fé. Então o fato central de toda a verdade que nós cremos, de toda a verdade teológica é isso, é o ato e o fato, ou seja, o que ele fez, o que ele criou, o que ele manifestou, o que ele testemunhou de si mesmo pessoalmente. Quando Jesus ele desceu aqui nesse mundo, ele revelou o Pai e revelou isso, a personificação de tudo aquilo que o Pai ou o Criador seria entre os homens. Ele assumiu a imagem disso, a pessoa disso, a obra disso, para deixar claro a todos os homens e à humanidade esse comunicado: Ele é a Escritura. Ele é a verdade teológica da qual nós temos que crer. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é inerrante, ela é singular, ela é superior, ela tem a autoridade, porque a chave do conhecimento, do conteúdo da fé dessa igreja é mais que humano, é mais do que o homem, desceu de cima para baixo, como já dizia João Batista, aquele que vem de cima é sobre todos. Nós não seguimos aqui formas de pensamento, nós seguimos aqui a revelação, nós seguimos a verdade explícita de Deus, que está acima de qualquer razão.
nós seguimos isso, aquilo que na mente e no coração de um homem nunca poderia ter sido produzido, ou sequer organizado. Mas Jesus desceu aqui e falou. Eu fui claro? É isso que nós cremos. Não são ideias. Não diríamos que o ato e o fato da personificação, quando Deus manda o Filho na terra em nível elevado, né? Jesus ele desce aqui para eliminar qualquer hipótese de que Deus ele venha a falar por meio de produções inspiradas, por meio de ideias, pressupostos, seja o que for, por meio de qualquer ciência. Porque a palavra que Deus quer que a humanidade ouça, creia e obedeça é aquela que o Filho comunicou pela boca e com a vida. Então, se qualquer um de vocês tiverem problema com algum ensinamento do que esse livro sagrado te comunica e te fala, o teu problema vai ser com Cristo, não vai ser com folhas, nem letras e nem homens. Porque toda Escritura está centralizada nele e naquilo que ele foi. Isso é teologia e fé. É o estudo concernente das coisas de Deus quando o Filho assume a centralidade desta verdade absoluta, isenta de erros, completamente. Porque se em algum momento alguém aqui suspeitar alguma coisa do que esse livro fala, você está suspeitando dele. Você tem que se levantar e provar que isso é verdade. E nenhum aqui teria essa capacidade para refutá-lo e sequer provar que ele tenha se contradigo, que ele tenha entrado em contradição, melhor dizendo, em algum aspecto, em algum momento, em alguma situação. Então nós temos uma verdade da qual nós podemos crer. Nós lemos o texto de João 8, verso 15 ao 18, a irmã já leu, e o Senhor deixa claro que esse conteúdo não pode ser medido com critérios humanos, como Paulo fala em Romanos 4, versículo 1, 5, que se for comprovado que são atributos de Deus que ele comunicou, não pode ser medidos com ciência humana. O que Jesus está falando? Que aquilo que ele veio revelar não pode ser modificado, interpretado e sequer julgado por homens, porque se for modificado, alargado, não tem um efeito, não tem a causa, não tem a honra, está destinado ao fracasso. Qualquer relaxamento doutrinário, qualquer relaxamento de medidas, qualquer relaxamento de imposições que Cristo tenha dado ao homem para que ele cumpra e obedeça, qualquer tipo de trabalho desse, de modificação, de extorsão, de falsificação, tá bom para você, mas não salva. Tá legal para a tua igreja, mas não vai salvar ninguém aqui com esse tipo de ensinamento. Como não pode ser medido com critérios humanos, porque Deus falou. O que Deus falou também não pode ser mudado por nenhum de nós. E lá em 1 João capítulo 1, verso 3 ao 5, nós não vamos ler como João disse, né? O que dele ouvimos nós falamos, fala. Fala, o que dele ouvimos, nós falamos. O que ele falou, nós falamos. O que ele não falou, a gente não fala. Primeiro desafio da sua fé, tem que ser provado que ele disse isso. Tem que ser provado que ele fez isso. Tem que ser provado que ele aprova isso, que ele concorda com isso. Por isso ele desceu aqui em atividade, em pessoa. Por isso que Jesus é a história, porque ele marca a história. É o ato e o fato de Deus. Então vamos perguntar para ele isso. O Senhor aprova? O Senhor concorda? Porque senão a gente entra no labirinto das ideias. E passa que a fé vira uma motivação religiosa e não a pura revelação de Deus. Então, se nós queremos nos salvar de uma ira futura da parte de Deus, de uma condenação já pré-anunciada, que a nossa preocupação seja essa, que seja como ele pediu.
que seja como Ele ordenou. E que não exista aqui entre nós nenhum conteúdo religioso ou conteúdo de fé que levem as marcas do pensamento, ou a biografia, ou a ideia de alguém. Porque se nós assimilarmos isso, conteúdo humano aqui, nós anulamos também o poder de Cristo. O poder de Cristo é conferido na palavra, na verdade legítima. Se não há palavra e verdade legítima aqui, no que se ensina aqui, nós anulamos o poder de Cristo em nossas vidas também. Então antes meu problema fosse fanatismo, meu problema fosse religião ou religiosidade, eu só estou querendo ser honesto com quem é o dono da festa. Eu só estou querendo corresponder a quem me chamou e me deu o direito de estar sentado hoje aqui, desfrutando dos benefícios que Ele pagou e comprou com a vida. Eu não quero ser esse ordinário, esse vagabundo, esse homem imprestável, que entra aqui para comandar e mandar em alguma coisa, porque isso não é meu, isso não é nosso, não foi feito para ser usurpado, por mais que tenhamos o chamado de participação. Então você tem que entender isso, pô. Só cabe o autor dizer para você qual é a fé, ou como as coisas devem ser feitas aqui. Fora isso, irmão, só tem miserável. Então nós poderíamos eliminar muita coisa do pensamento e do coração das pessoas, que vem sendo ali assimilado há décadas, há milênios. Mas por que nós não conseguimos socorrer, ajudar essas pessoas que são vítimas de falsificação religiosa? Porque infelizmente o caminho mais aberto e a porta mais larga, por ser convencional, é a que mais agrada. Mas a verdade explícita e legítima desse Deus, poucos querem. Por isso que o meu Senhor diz: se esforça para entrar por esta, porque naquela ali muita gente vai querer. Então essa é a nossa regra aqui, ó. O que dele ouvimos, nós falamos. O que ele não falou, nós não pregamos.